Boa tarde, pessoal. Quem estiver passando aqui por perto, que quiser chegar mais aqui no palco Empreendedores, Fábrica de Empreendedores, podem chegar aqui que a gente vai começar. Beleza, boa tarde, bem-vindos à nossa palestra. Moto elétrica brasileira, uma aposta de mais de 100 milhões de reais. Me apresentando aqui rapidamente, meu nome é Laura, eu tenho 23 anos, eu estudo Engenharia de Produção na Universidade de Brasília e atualmente eu estou à frente da área de operações na Origem Motos. Olá, meu nome é Tatiana, eu sou engenheira de produção de formação, tenho mestrado na Dinamarca na área de sustentabilidade e estou à frente do sucesso de cliente na Origem Motos. Naturalmente, hoje a gente vai falar bastante sobre a Origem. Inclusive, eu imagino que muitas das pessoas que estão assistindo é justamente na curiosidade de conhecer um pouquinho mais, né, essa empresa. E, bom, Origem Motos é uma startup aqui de Brasília, fundada em 2017, mais especificamente em agosto de 2017. E nós somos responsáveis tanto pelo projeto quanto pela fabricação da nossa própria moto elétrica. Bom, para a gente entender um pouquinho mais do porquê que a Origem existe, né, qual é esse contexto que levou a, se vocês me permitem o trocadilho, a origem da origem, a gente precisa entender um pouco do contexto do nosso planeta. Então, de forma cotidiana, quase que diária, a gente se depara, né, com notícias, dados, gráficos, que acabam assustando bastante a gente em relação ao rumo que o nosso planeta está tomando, né? E isso principalmente por causa dos anos e anos de decisões que nós, enquanto humanidade, tomamos. Então, não é muito estranho para vocês, né, quando eu falo de aumento da temperatura no nosso planeta, o buraco na camada de ozônio. E foi nesse contexto, um contexto que existe hoje, também existia em 2017 e existe há muito tempo, que a Origem surge. Então, justamente com essa pegada de sustentabilidade, e principalmente voltado para o setor de transporte. Então, assim, hoje a gente é totalmente refém, né, de combustíveis fósseis no setor de transportes. E, além disso, aprofundando nesse setor, cerca de 70% da energia que temos no setor de transportes acaba sendo rejeitada, acaba virando resíduo, acaba virando um gás nocivo para o nosso planeta. Então, assim, primeiro que é uma dependência muito grande no combustível fóssil e segundo que é muita energia desperdiçada, energia que acaba virando algo nocivo para o nosso planeta. Algo que também foi bastante importante e uma motivação, né, para que a Origem surgisse foi o fato de que a gente não acreditava e a gente ainda não acredita que alguém faria uma infraestrutura de energia para a cidade. Então, se ninguém fizesse, se a gente não fizesse, ninguém faria, então a gente assumiu essa responsabilidade lá atrás. E a Origem, desde cedo, nasceu com esse propósito de mudança, de transformação muito forte. Então, da mesma forma que eu comentei, né, das manchetes negativas que a gente vê, a gente também vê muita notícia positiva que acaba nos dando esperança, né, de que a gente consegue converter esse quadro. E a gente acredita que existe todo um movimento e que a Origem é justamente uma consequência desse movimento. A gente vem para somar nesse movimento e realmente com o propósito de transformar. Transformar não só os nossos clientes, transformar também a nós mesmos e, eventualmente, transformar todo um setor que vai mudar o mundo. Então, assim, na verdade, o nosso grande propósito é acelerar a adoção de veículos elétricos, mais especificamente de moto elétrica, no Brasil. E agora a gente vai pular aqui para dezembro de 2021, quando essa notícia saiu para o público. Origem levanta 100 milhões para tirar sua moto elétrica da garagem. E, cara, eu não consigo nem falar para vocês o quão emocionante foi ver essa notícia, ler essa notícia. A gente comemorou muito, muito e, com certeza, foi algo que marcou nossas vidas. Então, beleza, falei lá do início, né, 2017, e aqui do nada pulei para o final do ano passado com a notícia do investimento, mas é claro que aconteceu muita coisa nesse meio do caminho. Então, qual foi a trajetória que levou a gente para esse momento? Bom, esses são os primeiros 5 engenheiros que tiveram na Origem. A gente tem engenharia mecânica, engenharia de redes, desde esse começo, engenharia automotiva. E a verdade é que estava todo mundo ali muito engajado em poder construir algo novo, nascer um projeto do zero,
e principalmente com o sentimento de dono, né? Então, desde o princípio, parte da cultura forte que a gente tem na origem é de responsabilidade, de fazer da forma que tem que ser feita, de fazer da forma correta, direita, com transparência, com ética, para a gente poder colher os frutos lá na frente. Essa foto é do primeiro protótipo que a gente teve da nossa moto, lá no começo, em 2017, 2018, os primeiros anos da origem, e com esse primeiro protótipo que a gente começou a nossa trajetória de fato. Isso foi dentro de uma oficina compartilhada que a gente utilizava também. E é legal ver, né, a origem da origem, como a Laura disse, e os próximos passos que a gente teve depois disso. Então, olhando para o começo, né, os primeiros anos, a gente tinha algumas etapas do produto em si que precisavam ser feitas. Então, todos os testes do Inmetro, a parte de homologação no Denatran, tudo isso precisava acontecer para a gente viabilizar o projeto e a nossa moto poder ir para a rua. Além disso, também, nesse começo, a gente identificou que para poder expandir, produzir em massa, produzir de forma contínua, a gente ia precisar levar a fábrica, a gente poderia levar a fábrica para Manaus, que seria na zona industrial de Manaus, aproveitando os benefícios fiscais para poder produzir em maior quantidade. Em 2019 e 2020, a gente também tinha mais uma etapa em relação ao produto, que era a certificação da ISO. E a gente passou por essa etapa também, e começou a rodar, nesses mesmos anos, a POC com um projeto piloto com o pessoal dos Correios. Então, foi quando a gente viu, de fato, a nossa moto na rua, sendo utilizada pelos clientes e validando o nosso produto, né? Então, essa parte foi muito importante. A gente também assinou com o Taguatinga Shopping um contrato, que está vigente até hoje, inclusive, de ronda e segurança. As nossas motos já estavam rodando todos os dias, sem parar, e a gente conseguiu cada vez mais melhorar o nosso projeto. Em 2020, a gente começou uma operação em Joinville. A Ambev estava inaugurando um centro de distribuição sustentável em Joinville, e lá eles concentraram todas as práticas de sustentabilidade. Então, a operação da origem foi para lá, com a nossa moto, para poder rodar esse centro de distribuição no modelo que eles utilizam moto para a força comercial da Ambev. Já em 2021, a gente cresceu bastante, né, com os nossos clientes. A gente começou a atender GetNet, Stone, outros segmentos também, como a FedEx, logística, entrega por aplicativo de comida. Aumentou bastante a nossa demanda, né? A gente já tinha fila de espera de outros clientes para poder atender. E nesse mesmo ano também a gente inaugurou a nossa primeira ponto de abastecimento em parceria com a rede de postos Ipiranga. E ao longo desses anos todos, a gente precisava, a cada etapa, conseguir arrecadar mais grana, investimento, para poder viabilizar o produto. E aí, na sequência, né, a gente hoje em dia olha como a origem cresceu. Então, é muito legal ver o tanto de gente que tem na empresa agora, como cada uma dessas pessoas empreende todos os dias, tem uma inovação muito grande, né? Isso faz parte da responsabilidade que a gente tem de poder estar trazendo uma inovação, trazendo algo diferente, estar se dedicando mesmo. Tempo, dinheiro, esforço, trabalho, para poder trazer uma solução mais limpa, mais inteligente, mais eficiente para o nosso planeta também. Então, é da contribuição de todas essas pessoas que a gente está aqui hoje. E a gente quer entender um pouco mais, né? Beleza, mas o que a gente faz de fato, então, Laura? Bom, Tati, a resposta para essa pergunta é muito simples. A gente faz moto elétrica, né? Então, assim, como eu comentei lá no início, a gente é responsável pelo projeto e pela fabricação. E é muito um motivo de orgulho para a gente o fato de que é uma moto 100% brasileira. Inclusive, essa foi a inspiração, né, para o título da nossa palestra. E por sermos donos do projeto, a gente tem total autonomia de mudança de projeto, a gente tem a propriedade intelectual sobre o projeto e, na verdade, a gente enxerga a moto como resultado da integração de diversas áreas de engenharia juntas. Então, você pega a engenharia mecânica, a engenharia eletrônica, software, produção, redes, e o resultado é justamente a nossa moto elétrica. E ela é uma moto projetada pensando no uso profissional da moto. Então, assim, lá atrás, a gente fez um estudo sobre os países da América Latina e como eles enxergavam a moto. Então, assim, existem países que enxergam a moto como um veículo de passeio ou um veículo que te leva até a sua casa, no seu trabalho, mas a gente identificou no Brasil uma demanda muito alta pelo uso profissional da moto. Então, justamente empresas que enxergavam na moto um instrumento de trabalho. E hoje a gente atende setores de delivery, força comercial, logística, Honda, e tudo na nossa moto é pensando nessas pessoas.
A gente também gosta de falar que temos um design inteligente da nossa moto, então tudo que está na nossa moto tem uma razão para estar lá. Na verdade, a nossa moto tem menos de 300 peças, e quem conhece de moto assim, até se assusta com esse dado, porque, na verdade, uma moto a combustão, que possa ser comparada com a nossa moto elétrica, teria mais de 3.000 peças. Assim. Então, 3.000 peças comparadas com 300 peças é algo muito estrondoso, é algo que assusta mesmo, mas, na verdade, todas as peças têm uma razão para estarem lá. E a gente pensa também muito na questão de sustentabilidade, né? E também em disponibilidade de peças. Mas, beleza, entendi, super legal a moto elétrica. Tati, quando eu estou andando então, com a minha moto elétrica, acabou a bateria, eu preciso ligar ela na tomada e assistir um filme para esperar ela carregar? Como é que isso funciona? Bom, na verdade, sempre que a gente pensa, né, em um aparelho elétrico, a gente sempre pensa que vai ter um cabo que a gente vai ligar na tomada. E isso, geralmente, é um dos desafios para os veículos elétricos, porque eles precisam de um tempo de recarga, onde ele fica parado até a carga ficar completa. Pensando nisso, a gente desenvolveu uma solução de uma bateria removível. Então, a nossa bateria ela foi projetada pela Origem. Ela utiliza as células de carga que são tão boas quanto todas que tem no mercado, né? São de maior eficiência, utilizadas inclusive nos modelos da Tesla. Ela é uma bateria leve, ela tem em torno de 10 quilos. E a gente utiliza um modelo diferente, de troca, que é o modelo swap, que a gente fala. Bom, esse modelo de troca ele funciona da seguinte forma. A ideia é que o piloto chegue, tire a sua bateria descarregada, né, como a Tati comentou, uma bateria removível, tire a sua bateria descarregada e troque para uma bateria totalmente carregada. Tudo isso em menos de 1 minuto, ele vai e segue a vida dele. E com isso, essa é a nossa grande ideia de infraestrutura, né, energética para a cidade. E a gente faz isso colocando esse produto, que é a nossa estação, em pontos estratégicos da região de operação da nossa frota. Então, o piloto ele nunca vai estar distante de uma estação de troca. Ele sempre vai ter uma sua proximidade e, dessa forma, a gente consegue praticamente, né, dar uma autonomia ilimitada para esse piloto. Algo muito interessante também que esse produto nos viabiliza é a questão do compartilhamento de baterias. Então, todos os pilotos usam todas as baterias. De novo, muito interessante em relação à sustentabilidade, que é todo o nosso discurso. E isso aumenta a taxa de uso das baterias. Então, é super bacana também. E a gente instala essas estações em pontos de shopping, garagens, estacionamentos. Então, existe uma gama de lugares que a gente coloca a nossa estação de troca de bateria. Bacana, entendi. Tem a estação, tem a bateria, tem a moto. Acho que agora só tem uma pergunta, né, a ser feita. Tati, onde é que eu compro a minha moto elétrica? Essa, sem dúvidas, é a pergunta que a gente mais recebe. Todo lugar, quando a gente sai com a moto, eu costumo pilotar a moto e não tem uma vez que eu me sinto até celebridade, né? Eu estou pilotando, paro no semáforo, alguém vem perguntar e quer saber todas as informações. Estaciona a moto, alguém vem também e fala, nossa, mas eu quero comprar, onde é que está vendendo? Mas o nosso diferencial é que a gente oferece um modelo de aluguel. E o que isso significa? Que é uma solução completa. Então, você não precisa se preocupar com nada da gestão da sua frota de fato. Por quê? Porque dentro desse valor fixo mensal, que as empresas, né, como a Laura explicou, que a gente aluga a nossa moto para as empresas, para o uso profissional, elas pagam um valor fixo por mês e esse valor inclui tudo. Inclui quilometragem livre, quanto mais você rodar, menor o custo, né, comparado com uma moto equivalente. Você pode trocar a bateria quantas vezes for necessário, justamente por esse modelo de troca de bateria. Os espaços são públicos, então você consegue entrar com sua moto e compartilhar com diferentes clientes a mesma estação de troca de bateria. Dentro desse valor também está incluído o seguro, o licenciamento e a parte de manutenção, que é muito importante também quando a gente para pensar na troca de peças, revisões programadas, isso tudo está incluído no valor que a gente cobra mensal. E por que isso faz tanta diferença? Justamente porque a gente tem a responsabilidade por todo o ciclo de vida dos nossos produtos. Significa que desde a concepção, quando a gente cria, quando a ideia é desenvolvida, o projeto, a parte toda de concepção, quando nasce mesmo, a gente cuida desde esse momento até a parte de fabricação, quando a gente define os nossos processos produtivos, torna isso mais eficiente, define como é que vai ser feita a própria montagem. A parte também de operação, então, quando a moto já vai para a rua, quando ela é locada, quando os nossos clientes estão rodando com ela, a gente está acompanhando tudo que está acontecendo com o sistema inteligente da nossa frota. Então, ali na parte da operação também, a gente faz todo o serviço de manutenção.
E, por fim, também, no fim da vida dos nossos produtos, a gente é responsável por esse descarte. O que acontece? Quando a gente tem essa responsabilidade por todo o ciclo, é mais interessante para a gente que o custo de manutenção seja cada vez menor. Então, a nossa ideia é justamente trazer, na fase de projeto, na fase de desenvolvimento, um produto super robusto. Porque trazendo essa robustez para a fase de design, a gente diminui muito os custos que a gente tem na manutenção. A gente precisa parar cada vez menos a moto para poder fazer manutenção. Então, toda essa cadeia, né, a gente oferece mobilidade como serviço, ela está completa de ponta a ponta, e isso justamente é uma forma de trazer circularidade para os nossos produtos, melhorando eles cada vez mais. Então, a gente tem um modelo também que toda vez que surge uma melhoria no projeto, a gente trabalha com melhoria contínua, né? Elas são implementadas e atualizadas nas nossas motos. Então, sempre que tiver alguma melhoria, ela continua rodando numa versão mais atualizada. A gente diminui a taxa de descarte e alonga, né, a vida dos nossos produtos também. Então, agora, a gente vai mostrar um pouquinho dessa solução completa, como é que ela roda e acontece na prática para vocês. Beleza. A gente trouxe esse vídeo justamente para mostrar para vocês como esses 3 produtos que a gente descreveu, como eles interagem entre si, né, como funciona a solução completa. Mas eu e a Tati também tentamos trazer para vocês uma reflexão com esse jogo de perguntas e respostas que a gente fez, que é a questão de que muitas vezes a gente faz diferente. Então, muitas vezes até não é intuitivo a forma que a gente faz. Então, por que a gente não simplesmente liga a nossa moto na tomada? Por que a gente não vende a nossa moto? E, na verdade, foi toda uma pesquisa, né? Lá atrás, nós olhamos para o mercado, entendemos como era feito e também com muito estudo, né? Consumimos muito conteúdo, acabamos tomando a decisão de fazer diferente as coisas. E antes mesmo de fazer diferente, algo que sempre foi muito presente desde lá de início e até aqui, é a questão de fazer direito. Então, isso sempre negociável, sempre muito compromisso, honestidade nesse caminho todo. E a gente acredita fortemente que isso tudo levou a gente para esse momento de investimento, onde o investimento coloca a gente em um outro momento enquanto empresa, né, outros desafios, tudo muito diferente. Então, na verdade, lá na frente, o nosso grande desafio era sobreviver. E hoje estamos aqui vivos com um novo desafio, que é o desafio da escala. Então, agora nós temos uma fábrica para pensar, entender mais a fundo a Zona Franca de Manaus. Inclusive, essa imagem aqui é do nosso galpão, adquirido recentemente. Um outro desafio é uma questão de uma estruturação, na verdade, uma reestruturação da empresa, das áreas para comportar um outro tipo de demanda. Então, precisamos pensar na arquitetura dos sistemas, na otimização do nosso trabalho, para que isso comporte um tipo de demanda que a gente não teve ainda. Claramente, nós temos que pensar em expansão. Então, lá no início eu falei que o nosso objetivo era acelerar a adoção de veículos elétricos no Brasil, e não em Brasília.
Então, isso já está no nosso roadmap, precisamos nos preparar para isso. E, por último, todas as empresas que passam por um momento de expansão muito rápido enfrentam o desafio do quadro de funcionários, né? Como manter esse quadro enxuto, como manter a cultura viva e levar essa cultura para frente. Então, esses são os nossos desafios. A gente quis trazer um pouquinho do início, da trajetória, do presente e também agora para o futuro. Mas uma coisa que sempre foi muito clara para a gente, desde o princípio, é o legado que a gente quer deixar. E o legado é... Então, o nosso legado é democratizar o acesso à mobilidade elétrica na América Latina. É forte mesmo, é de peso, e a gente acredita que a nossa solução ela não pode pensar como muitas soluções de veículos elétricos que focam só na pirâmide, né? Que focam só na ponta da pirâmide, na nata. A gente quer poder trazer para mais pessoas, aumentar o volume, aumentar a escala, e mais pessoas terem acesso a essa experiência, terem acesso a uma solução limpa, inteligente, que tem um ciclo de vida todo pensado por trás para diminuir os impactos que a gente gera no meio ambiente. Então, a nossa ideia aqui é justamente trazer um pouco da cultura que a gente tem de responsabilidade, de fazer da forma correta, de fazer com ética, com transparência, o que deve ser feito de fato. É parte importante para a gente compartilhar isso com vocês para poder gerar essa provocação, né? Qual que é a contribuição que cada empresa, que cada pessoa, como indivíduo, está trazendo para a humanidade? Nós somos, né, os jovens que têm que fazer essa liderança, assumir essa responsabilidade de fazer diferente. Então, a gente tem muito orgulho de ser uma startup de Brasília, que nasceu aqui com brasileiros, com um projeto brasileiro, que a gente consiga crescer para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. E é muito legal poder compartilhar isso com vocês e trazer essa provocação de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Obrigada. Obrigada. Vamos continuar com a transmissão e vamos abrir para perguntas aqui, que eu também tenho algumas. Oi, gente, bom dia. Muito interessante. Primeira pergunta, se eu, por acaso, for viajar, precisar de uma autonomia maior que a bateria, eu posso levar baterias extras? Segunda pergunta, cadê essa moto que não está aqui para a gente ver, cara? Pois é, vou pular para a segunda pergunta primeiro. A gente tentou, eu queria chegar aqui de moto, mostrar para todo mundo, fazer uma troca, ia ser super legal, né, demonstrar aqui. Provavelmente você vai vê-la em Brasília em algum momento, porque elas estão rodando por aí. Então, vai ser fácil ter essa oportunidade. Inclusive, as estações de troca de bateria estão em grandes shoppings aqui em Brasília também. Tem no Big Box, tem Terraço Shopping, Taguatinga Shopping. Tem locais que, com certeza, vocês vão ter a oportunidade de ver a moto rodando. E a gente quer, em breve, também ter muitas por aí, todo mundo conseguir ver com muita facilidade toda a cidade. A moto ela foi projetada para ser utilizada em área urbana ainda, né? Então, o nosso modelo de negócio ele é voltado para o uso profissional, entendendo as demandas que as empresas têm de utilizar em áreas pré-determinadas já, né? Então, a gente direcionou esse momento da empresa justamente para poder focar em uso profissional, entendendo quais são as áreas que têm maior demanda. E a ideia é que a gente possa evoluir e trazer outras soluções e chegue até o consumidor final também. Então, a gente entende que a infraestrutura energética, né, para poder fazer trocas de bateria e utilizar em estradas, em outros locais, ela ainda está em processo de evolução. Então, ainda não é possível de fato, mas a própria tecnologia das baterias elas tem evoluído bastante, né? Então, a gente entende que no futuro próximo, a gente acompanhando isso e trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa solução, a autonomia vai estar cada vez melhor e mais estável também. Batendo no ponto da autonomia, qual que é a autonomia hoje? Né? E se vocês têm algum estudo de economia para as empresas no consumo? O uso de uma moto tradicional gera tanto e ele tem tanto de economia, ou isso ainda não foi feito? Então, a nossa autonomia ela varia por alguns fatores, né? Então, todo veículo elétrico ele depende muito do peso que você utiliza, da velocidade que você roda, das condições da via. Então, isso pode variar de 50 a 70 quilômetros com uma bateria. Isso depende, de fato, das condições de pilotagem que você está aplicando no veículo. A ideia é a gente conseguir evoluir para cada vez mais melhorar essa autonomia, mas esse é o valor que a gente tem hoje em dia.
A gente tem também uma diferença, depende do tipo de operação que o cliente tem, né? Então, por exemplo, numa Honda, em um shopping, a moto fica rodando 24 horas por dia porque eles precisam fazer a parte de segurança. Então, as quilometragens são muito altas e isso impacta muito no custo que ele teria com uma moto equivalente. Qual que é a maior diferencial e a vantagem disso? Tudo que ele tem, ele concentra naquele condomínio. Então, ele não precisa tirar a moto para poder abastecer, ele não precisa tirar a moto para poder fazer manutenção, fica tudo ali concentrado. Se a gente olha para um modelo de delivery, por exemplo, de entrega de comida, isso também muda bastante, porque muitas vezes o custo variável que ele tem de operação depende da quilometragem. Como a gente cobra um valor fixo, quanto mais ele rodar, mais barato fica para ele. Então, depende muito da operação do cliente. A gente tem estudos, de fato, que é custo efetivo, né? Quando a gente compara a mesma solução de um veículo equivalente, a motorigem ela sai a um custo menor. Ela é o que a gente chama de custo efetivo. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer? Alguma pergunta a mais? Então, eu tenho um monte de perguntas. Se você deixar, eu vou ficar aqui fazendo um monte de perguntas. Tem algum kit de amenities na motocicleta? Vou te dar um exemplo. O Tesla, o modelo dele não é só o hardware, não é só o carro. Ele também tem, além dos sensores que já ficaram muito famosos, os vídeos, você também tem todo um kit de serviços que você pode comprar adicional e ele faz com que aí sim seja um carro inteligente. A gente tem hoje, por exemplo, vocês falaram de delivery. Já existem hoje, por exemplo, algumas empresas, na hora de fazer delivery, você consegue identificar onde está o entregador e mapear ele digitalmente. E isso acaba sendo feito em cima do aparelho celular do motociclista e não quanto da moto. A moto de vocês tem algum sistema embarcada? Dá para desenvolver algum kit de amenities complementar? Eu te falo isso porque eu participei de um processo com a Ford, a gente desenvolveu o Sync 2 e o Sync 3. E, basicamente, inclusive nas últimas campos, o nosso trabalho era abrir a plataforma para a comunidade, para que a comunidade criasse esse kit de amenities complementar aos carros da Ford. Por isso que existe esse plano de abrir o sistema de vocês para que os desenvolvedores da campus possam desenvolver mais coisas em cima? Na verdade, a nossa moto é uma moto inteligente, então ela está sempre conectada à internet. Ela envia dados para a gente remotamente, em tempo real. Então, a gente sempre sabe onde estão as motos, né? Em qual estado elas estão. Seria um quarto produto que a gente oferece, que a gente não incluiu na nossa apresentação, que é a questão da gestão da frota. Então, nós temos esse controle já desenvolvido em casa. A gente não tem uma previsão de abrir dessa forma que você está comentando. Acho que isso entra para os desafios, além do que eu comentei aqui, né? A gente entende que estamos em um momento de escala e que daqui a um ano, provavelmente, vamos estar em um momento muito diferente. Então, para esse momento agora, a nossa estratégia é desenvolver tudo isso dentro de casa, crescer e depois a gente reavalia. Tá bom, obrigado. Alguém mais alguma pergunta? Prometo que eu não vou fazer mais. Eu vou guardar para mim. Eu faço só para eles ali, tá? Para elas ali, tá bom? Então, meninas, uma salva de palmas para vocês. Obrigado pela apresentação. Além de todo o desafio de construir algo desse tamanho, também o desafio de vocês estarem criando algo tão inovador aqui em Brasília. Então, obrigado mais uma vez e parabéns, porque eu sempre comento isso com empreendedores em Brasília. Empreender em Brasília é um ato de resistência. Então, parabéns por isso. Acho que o desafio de vocês para manter uma equipe enxuta e funcional deve ser maior ainda. Obrigado a vocês. E você continua com a gente aqui no site da Campus